Tá. Já terminou o Vieto, passou rápido desse tanto. Tô chegando, boa noite para você, boa segunda-feira, boa semana. E para começar bem a semana, o meu convidado é um cara que sabe falar muito de direitos, né? Tem muitos deveres, mas ele sabe falar muito de direito. Doutor Tiago, seja muito bem-vindo, boa noite. Oi, Guilherme, boa noite, um prazer estar nesse programa de grande audiência. Já há algum tempo assisto, um dia eu quero estar lá. Chegou a hora. Chegou a hora, estou aqui. É uma satisfação muito grande estar participando desse programa, é uma satisfação muito grande estar conversando com você sobre direito. Eu sou suspeito para falar, porque eu sou seu fã há muito tempo. Nós já tivemos aí uma experiência na rádio, quando eu fazia o programa na Sucesso. Nós falamos muito de direito. Lembra de tanta dúvida que a gente tirava, né, doutor? E eu ficava impressionado com a audiência que você tinha. E eu acho, Guilherme, que eu fui um das pessoas, dos primeiros que falaram assim, Guilherme, você tem que entrar para a polícia. Foi mesmo. Eu sempre falava para você. E eu morria de medo, você lembra? Tinha um medo. Não, doutor, isso não é para mim. Eu falo, porque você tem uma qualidade, Guilherme, que você consegue ser ouvido. Né? Você consegue mexer com a massa, mexer com um pouco com a população. Então, naquela época eu já enxergava isso. De verdade. A audiência do programa. Você precisa desse mérito, de verdade. Então, mas eu morria de medo. Tinha mesmo, isso é verdade. Não é para mim. Guilherme, é assim. E tá eleito hoje um dos vereadores mais bem votados. Isso é muito bom. E agora nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre o senhor. Eu queria começar com uma apresentação. Quem é o Dr. Tiago Luz? Então, o Tiago é natural de Jataí, sou cria de Jataí, nascido, criado aqui, né? Estou com 40 anos, completei esse ano. De advocacia são 15, né? Formei em 2010, numa turma grande, né? No SESUT. E já resolvi advogar logo ali dentro da faculdade mesmo, né? Na faculdade eu já vi que eu queria advogar. Então eu sou cria daqui, o meu avô, pessoa bastante conhecida no passado, na cidade. Meu avô foi um dos precursores do asfalto em Jataí, junto com o César de Almeida, naquela época. Meu avô é natural do Piauí, do Nordeste, veio para cá. Minha avó é de Jataí também, Goiânia. Casou com minha avó. Então comecei a advogar em 2010, fiz faculdade, inclusive meu avô que pediu para que eu fizesse direito, né? E sempre ouvi muito ele, e graças a Deus que ele falou que eu fizesse, né? Aí estou aqui. Então me formei em 2010 e já fui direto para a área trabalhista, onde estou até hoje. Mas na faculdade você descobriu essa paixão pela área trabalhista ou não? Não, as coisas vão se encaixando, né, Guilherme? É tão engraçado. Eu, em 2008, eu fiz faculdade com muita dificuldade, né? Eu sempre fui pobre, né? E não é discurso, é pobre mesmo. Nunca passei fome na minha vida, graças a Deus. Mas vim de classe muito baixa. E eu tinha que custear a minha faculdade. Então eu sempre trabalhei. Você fazia o quê? Então, eu fazia tudo, né? Eu fui trabalhando no TSI de Jataí, né? Eu limpava chão lá com o seu Silva, que hoje é cliente meu. Que legal. Né? Um abraço, seu Silva. Então, eu trabalhei no TSI de Jataí, limpando chão, depois fui para o pacote. Depois eu saí, entrei numa empresa que era uma distribuidora da Danone. Lá eu trabalhei por 3 anos. Aí já estava na faculdade. Mas trabalhando e estudando? Estudando, trabalhando e estudando. Você nunca parou de estudar? Você foi diretão? É assim, eu percebi um ponto da minha vida que a única oportunidade que eu tinha de me tornar alguém, de ter uma história, de ter um sucesso financeiro, era estudando. Né? Pobre, não tinha patrimônio. Então eu percebi ali que era estudar. Então assim, eu nunca fui um aluno CDF, o melhor da escola, mas sempre fui aquele aluno meio, eu nunca reprovei na minha vida, né? Então eu sempre estudei, mas trabalhei. Então a faculdade, eu fui trabalhando, pagando a faculdade, mas chegou um certo momento da faculdade que não tinha muita opção. Começou a ter o SESUT naquela época, eu não sei hoje como está, mas até o quarto período, você tinha aula só de segunda a sexta. Do quinto período em diante, você passava a ter aula aos sábados, das 8 ao meio-dia. Então, não era qualquer trabalho que dava mais para mim, porque eu não podia trabalhar dia de sábado, porque eu tinha faculdade. Então, eu comecei a pingar, de serviço em serviço. Aí eu trabalhei para o Geni, que hoje é advogado também.
Geni Paio. Geni Paio. O Geni velho. Pro velho, trabalhei na Polo, distribuidor. Inclusive, eu falei pro Geni fazer direito. Sério? O Geni vai lá, faz direito. Ele fez. Eu hoje é um grande advogado, inclusive. Amigo meu. Então, aí eu ficava trabalhando, pingando. De forma que eu ganhasse o suficiente para eu pagar a faculdade. Eu tinha em mente que aquilo era só passageiro. E aí, quando eu estava já no final do curso, no 7º período, por ali, teve uma oportunidade de eu trabalhar no sindicato, né, no Setoresg, Sérgio Macedo. Sérgio é de Rio Verde. E aí eu fui trabalhar no Setoresg e lá eu tive esse contato com o direito do trabalho. Né, ali eu aprendi o direito do trabalho, aprendi a fazer cálculos trabalhistas, porque eu estava no sindicato. Fui estudar CLT, fui estudar o direito do trabalho. E acabei que eu gostei de direito do trabalho. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu fui advogar para o Sérgio Macedo. Então, depois, terminada a faculdade, eu fui advogar para o Setoresg. Então, já tive aquele contato com o direito do trabalho e aí não tinha como sair mais. Aquilo foi dando um retorno financeiro. E é óbvio que aí a gente eu acabei ficando no direito do trabalho. Então, assim, eu nunca cheguei a advogar oficialmente em outra área. Esporadicamente fiz alguma coisa civil, alguma coisa criminal ali no começo da minha profissão. Naquela época tinha aquelas prisões, fazia o bafômetro e já ia preso. Depois o STF revogou. Então, ali eu ganhei até um dinheirinho, tirando muita gente bêbada da cadeia, ali no começo da profissão. Comédia. Mas aí depois eu fixei ali em 2012 mesmo, fiz só trabalhista do trabalho e aí estou até hoje. Hoje, quando o senhor chegou aqui para a gente fazer o podcast, o senhor falava da... Como é o nome dela? Da Yasmin. Da Yasmin, que está te acompanhando. Então, tem 15 anos de profissão. Advogado não tinha rede social, não divulgava o trabalho, não mostrava as causas que ganhava. Isso também mudou, né? Mudou. Eu estou vendo assim, no direito em geral, essa semana eu vou ter uma outra convidada que é advogada, na outra semana outras 2 advogadas, a agenda, graças a Deus, bem cheia, mas eu percebo que vocês, profissionais do direito, estão cada vez mais nessa presença digital, porque o cliente antes batia na porta do escritório, hoje ele está na palma da mão, é isso ou não? Justamente. Eu até acho, Guilherme, que nós vamos, no futuro bem, bem próximo, nós vamos começar a perder essa identidade, como nós conhecemos hoje, de advocacia, de bater na porta, do cliente ir até o advogado. Mas já diminuiu muito, né? Primeiro que você tem um número elevado de advogados, né? Isso é até para você pensar, já está aí, deve ter hoje mais de 1.200 advogados. Nossa, é muita gente. Então assim, você tem 1% da população que é advogado. Eu estou dizendo advogado, aqui eu não estou pondo bacharel, não estou pondo estudante de direito, estou pondo advogado. Então é um número alto. Se a gente fizer uma conta aí, cada 10 habitantes tem um advogado. É um advogado. Então assim, é um número alto. É difícil alguém numa família que não tenha. Um parente, amigo. Tem alguém que é advogado, que seja advogado. Então é um número alto. Então aí você precisa começar a se reinventar. Eu até acho que a medicina vai acontecer isso também. Acho que já está acontecendo. A gente tem avanço aí, por exemplo, das teleconsultas. Antigamente não podia, lembra? Antes da pandemia era uma confusão para conseguir médico. Às vezes, se o médico fosse seu amigo, você manda lá no WhatsApp, o menino está com isso, você já responde. Exame, exatamente. Né? Então, assim, eu acho que a medicina também vai começar o médico vai ser obrigado a ter essa aproximação com a população, porque vai tendo muitas opções. Então, vai cair no preço, isso é bom nesse sentido, mas você também vai perder na qualidade. Então, acho que o direito está passando por isso. Né? O advogado tem que estar se reinventando, ele tem que estar falando com a população, estar falando com a sociedade, para levar a informação. E quem ganha com isso é a sociedade. Né? Quando você tem lá, eu mesmo tenho uma página no Instagram, só de direitos trabalhistas voltado ao empregador. Né? Legal isso. Porque para o empregado tem muito, mas para o empregador tem muito pouco. Então, eu decidi criar uma página para falar do empregador. Então, assim, o empregador que está vendo aquilo ali é todo dia informação útil. Aquilo ele vai usar dentro da empresa dele. Então, você fala de contrato de trabalho, de demissão por justa causa, de advertência. Então, ele está recebendo aquela informação grátis. Né? Então, isso, de certa forma, essa abertura das redes sociais, como você começou dizendo, ela é muito importante. Principalmente para a sociedade, para a população que ela ganha. E dentro disso, o próprio direito do trabalho, ele tem passado por muitas mudanças nos últimos anos. Como é que você avalia esse cenário dessas mudanças? Causa instabilidade ao empregador e estabilidade ao empregado? Primeiro, Guilherme, que nós temos hoje, e eu atento, viu, Guilherme, não falar de política.
Não, Mas tem que falar, porque passa por isso, né, doutor? Não tem jeito da gente fugir. A gente está numa divisão, e é uma divisão política que ela começa a trazer malefícios. E aí eu não estou dizendo aqui de direita ou de esquerda, não. Estou dizendo da polarização mesmo que nós temos hoje, dessa divisão de direita e esquerda, que chegou no STF. Na verdade, eu sempre defendo que o STF nunca foi um tribunal jurídico. Eu sempre digo isso. Eu estou com 15 anos de profissão, então mais 5 de faculdade, eu tenho 20 anos que eu estou no direito, acho que eu já sei alguma coisa para poder dizer isso. É um tribunal, o STF é um tribunal político, ele não é um tribunal jurídico. Então, algumas decisões, na verdade, a maioria das decisões, elas são políticas, né? Então, isso vem refletindo não só no direito do trabalho, mas como em outros ramos do direito. O direito do trabalho é uma matéria já mais específica, um pouco mais diferente, um pouco mais delicada, né? Mas sim, nós temos hoje uma influência muito grande dos tribunais, do sistema político brasileiro, não só no direito do trabalho, mas em outras áreas. E a gente fala da questão da lei. Muda muita, por exemplo, o entendimento. Então, porque isso é difícil também, né? Imagina. Até que a CLT, que é a lei trabalhista, ela até que ela não sofreu tantas alterações nos últimos anos. Ela teve a reforma ali com o governo Temer, que acho que foi uma reforma importantíssima, deveria ter, foi uma reforma importantíssima. Naquela época, tirou-se direito, tirou nada. O que houve, no principal ponto da reforma trabalhista, que houve foi o seguinte: você tem um empregado e um empregador, eles queriam transacionar, negociar a relação deles, e ele tinha um entrave no meio. E permitiu. E não tinha, antes eles tinham um entrave. Você, patrão, você empregado, quer fazer um acordo? O sindicato, o Ministério do Trabalho. Tinha um entrave no meio. A CLT, ela tira esse entrave, a reforma trabalhista. Fala assim, vem cá. E você trabalha no sindicato, você tem essa visão. Isso. Empregado e empregador, vamos conversar agora. Conversam, faz a relação de vocês e traz aqui. Então, ela aproximou mais esse diálogo. Mas até que a CLT, a Justiça do Trabalho, ela até que não tem tantas alterações. É uma das leis, tal qual o Código de Defesa do Consumidor, que sofre poucas alterações legislativas. Às vezes uma pingadinha ali e outra ali, mas não tanto. Até que não se tem tanta transformação na CLT. Agora, em relação, por exemplo, ao que a gente comentava do início, você falava que tem uma página específica para os empregadores. Quais são os principais erros que as empresas cometem nessas relações trabalhistas e que acabam gerando passivos? Não sei se é tão fácil de responder, mas porque é bem amplo, né? Guilherme, eu acho que o principal erro é não fazer o básico. Se as empresas fizessem o básico, já seria... Eu tenho uma coisa comigo que eu digo o seguinte: eu particularmente gosto muito dos carros da Toyota. Que eu digo que a Toyota, ela faz o básico bem feito. Você entra num carro da Toyota, ele não tem muita tecnologia, ele não o painel é um painel seco, mas é um carro que você tem segurança para andar, é um carro. E todo mundo fala assim, Toyota é Toyota. Toyota é Toyota. Então, aí eu digo, por quê? Porque a Toyota, ela ensina que se você fizer o básico bem feito, você vai embora. Então, eu acho que o que falta muito é fazer o básico bem feito. E quando eu digo fazer o básico bem feito, qual que é o básico? Pagar o 13º, pagar as férias, pagar as horas extras, e eu vejo que falta muito isso, que não tem. Ainda tem isso, de você não pagar o direito do cara. Então ainda tem essa ausência do básico bem feito. E às vezes, eu quero pôr um banco de horas, mas ela não sabe nem como que vai estar, como que funciona esse banco de horas, como que ela vai fazer esse banco de horas. Então, se fizesse o básico bem feito, eu acho que nós teríamos aí um número bem baixo de processo. E esse ano, Guilherme, e nesses 15 anos de profissão, é o ano que eu estou vendo o maior número de ações trabalhistas na minha vida. Eu nunca tinha visto um ano com tanta ação trabalhista como eu estou vendo esse ano, como eu estou presenciando. É coisa absurda. E a maioria dos pedidos são esses pedidos básicos. Então você já responde a próxima pergunta que eu notei, porque como que o advogado pode atuar de forma preventiva para evitar esses problemas das empresas? Então, aí entra o papel da advocacia preventiva. Você faz muito isso? Faço. Na verdade, a minha especialização hoje é essa, é a advocacia preventiva. Às vezes eu vou conversar com alguma empresa, eles falam assim para mim, mas eu não tenho processo. Eu falo, é por isso que eu quero ser meu cliente. Porque se você tivesse processo, eu não queria você como cliente. Porque o meu objetivo, o meu foco é trabalhar o antes. Trabalhar essa empresa antes que ela seja ré, antes que ela tenha ação trabalhista.
trabalhar justamente na prevenção. E de que forma? Fazer contratos de trabalho. Então, nós vamos elaborar contratos de trabalho bem feitos, fazer um diagnóstico na empresa. Às vezes, essa empresa, ela nem vê, mas você chega lá, ela tem uma área que tem um perigo grande de um acidente de trabalho, tem uma repercussão negativa, então a gente vai fazer aquela análise, apontar isso para o empregado, para o empregador. Então, a advocacia preventiva, ela vai trabalhar antes. Ela vai fazer o diagnóstico do que tem na empresa e tentar corrigir esses possíveis passivos trabalhistas que essa empresa pode ter. Então vamos entrar bem nesse assunto. O senhor então atua nessa assessoria jurídica empresarial. Na prática, o que isso significa e como o empresário pode se beneficiar desse tipo de serviço, doutor? Então, primeiro, segurança jurídica, né? Eu tenho uma cliente em Mineiros, até quero mandar um abraço para ela, Cristina. A Cristina tem um supermercado grande lá em Mineiros e a Cristina, ela fala uma coisa interessante. Ela usa uma expressão que eu concordo muito com ela. Ela fala que o empregado também pode ser refém. Que o empregador acaba sendo refém do empregado por ele não entender o próprio direito dele, né? Eu até digo sempre assim, que a lei trabalhista, ela dá uma impressão, e de fato ela foi feita para o empregado. Mas se o empregador souber trabalhar as normas que a própria CLT disponibiliza, ele consegue resolver o único problema dele. Então, a assessoria jurídica, ela vai entrar trabalhando esse antes. Ela vai enxergar a empresa, ver o que essa empresa tem de passivos trabalhistas, fazer essa correção e, ao mesmo tempo, dar essa assessoria. Então, muitas vezes, assim, se você abrir ali o meu WhatsApp, eu vou montando um grupo nas empresas que eu advogo. Então, cada empresa, eu crio um grupo. E ali está o sócio da empresa e o pessoal. Interessante isso, porque, por exemplo, agiliza muito a gente fala despachar, mas resolver problemas de forma antecipada, né, doutor? Todo dia, por exemplo, se você abrir ali agora, eu te garanto que eu tenho 5, 6 grupos ali com mensagens, então os empregadores vão mandando no cotidiano, hoje o empregado faltou. Por exemplo, vou te dar uma agora, pouco aconteceu, o empregado veio aqui, falou que não quer trabalhar mais, foi embora, o que eu faço? Então a assessoria jurídica entra dando esse norte. É porque é difícil também entender juridicamente isso, né? Então você entra e fala assim, ele foi embora, vamos fazer isso, vamos notificar. Então, vou te dar um exemplo. Esses dias agora, uma empresa me procurou, dizendo o seguinte, olha, o empregado não veio trabalhar. Tem 2 semanas que ele sumiu, ele desapareceu. Então, o que nós fizemos? Opa, desapareceu? Vamos notificá-lo. Notificamos esse empregado, retorna ao trabalho. Esse empregado foi notificado, não retornou ao trabalho. Vamos fazer a empresa de novo. O que pode ser feito? Então, a assessoria vai dando essa orientação. Então, fez a primeira notificação, não voltou? Vamos notificar dizendo que ele vai ser despedido por justa causa. Não voltou? Fizemos a justa causa. Ele ingressou com uma ação trabalhista, pedindo anulação da justa causa. A justa causa foi mantida. Por quê? Porque a empresa... Você estava bem amparado, né? A empresa fez o básico. Qual que era o básico? Fazer as notificações para o empregado para que ele retornasse ao trabalho. Então, como ela fez bem o dever de casa, teve uma assessoria, ela conseguiu se blindar ali e ter esse ganho de causa, uma ação. Até quando ele procurou, eu falei, isso aqui eu sei que não tem jeito. Não, tem sim. Isso aqui nós vamos configurar essa causa. E aí, dentro dessa pergunta, eu queria falar sobre crise econômica. O senhor falou muito bem lá do governo que nós estamos passando. Qual que é a importância de ter uma boa consultoria jurídica ao lado em tempo de crise econômica? É mais importante ainda? É mais importante ainda porque, assim, o que eu sinto hoje, igual eu disse para você, olha, eu acho que esse ano nós estamos com um número elevado de ações trabalhistas. Eu nunca tinha visto um número de ações tão alto assim, nesses últimos 15 anos que eu advogo. E me parece que é justamente isso, todo mundo quer um pouquinho, né? Você tem uma dificuldade financeira, né? Eu até acho que nós ainda não estamos com uma crise declarada. Eu até acho que o que há agora é um medo, né? Então todo mundo segura. Eu quero comprar, eu até tenho capital, mas eu não compro, e aí quando eu não compro, o outro não vende, isso vai gerando uma cadeia. Então isso acaba refletindo na justiça do trabalho, porque os empregados começam a vislumbrar que tem essa dificuldade, essa crise se aproximando, então eles começam a ser seduzidos para ingressar com reclamação trabalhista a fim de pegar... Você acha que tem isso também? Tem muito. Hoje mesmo Mas a justiça começou a coibir isso bem, não? A própria OAB, né? A própria OAB, ela fala que não pode haver essa captação, né? Mas tem. Hoje mesmo eu estava, agora há pouco antes de vir para cá, numa reunião numa empresa que eu advogo, eles mostrando um áudio da advogada, até vou apurar isso depois,
mandando mensagem para o pessoal da empresa, não, você Meu não quer entrar com Deus, ação isso é grave, trabalhista, isso é grave. pegar uma indenização, pegar um dinheiro. Então, se essa empresa ela não tem um departamento jurídico, como ela tem ali hoje, trabalhista, que dá essa organização, ela seria uma vítima fácil. Esse empregado vai ser seduzido porque ele vai ter um valor, ele quer receber um valor financeiro, e muitas vezes ele até tem esse direito mesmo, como eu disse, esse básico não está bem feito. Então, essa soma de fatores, legislação, e sabe uma coisa tão interessante, Cleber, que eu achei que mudou, e eu falo, tento não entrar em política, mas assim, do governo passado com esse, o discurso. Como mudou o discurso. Então, assim, com esse novo governo, você vê o tempo todo dizendo assim, o empregador, ele é o vilão, o empregador é o vilão, ele quer cobrar imposto do mais rico, quer ajudar o mais pobre, é a classe trabalhadora. Eu vi esses dias ele dizendo assim que quem move o PIB brasileiro é a classe trabalhadora, que o empregador não move o PIB. Então, quando você faz esse discurso... Tipo uma inversão, né? E aí você fica você entra já mais num campo perigoso, na guerra. Isso. Porque você coloca o empregador, aquele que consegue levar para a mesa do empregado o sustento, um contra o outro. Isso, você divide. Divide, né? De novo. Então, quando você tem esse discurso, o patrão contra o empregado. Então, o que foi uma coisa que eu observei? No governo passado, você tinha um discurso diferente. Número de ações bem baixo. E eu tenho dados. E também tinha aquele negócio, vambora. Tinha esse incentivo assim, vamos fazer a economia girar, todo mundo? E aí você... Ou estou errado? Não, era isso mesmo. A percepção que eu tinha é essa. É isso mesmo. E aí agora, quando você muda esse discurso, você vem com isso... Então, me parece que o que eu tenho observado é que isso tem encorajado. Então, essa pessoa, esse empregado que ouve esse discurso de um presidente da República, ele se sente protegido, ele se sente representado. Então, eu acho que um pouco também o discurso desse governo faz com que tenha um número de ações trabalhistas com que essa pessoa, que é um discurso sindical, né, sindicalizado, então de empregado. Então, acho que isso também colaborou para que tivesse... Eu estou falando de mais de 5 milhões de ação trabalhista. É muita coisa. É um número altíssimo de ação trabalhista. Cresceu muito, então, você observou. É uma coisa louca, perdeu o controle. Então, você pode ir hoje fazer uma pesquisa... que os tribunais estão trabalhando, os juízes estão trabalhando, aqui em Jataí, eu poderia até ter trazido esse dado, não trouxe, mas eu acho que aqui esse ano já passou de 1.200 ações trabalhistas. É muita coisa, doutor. Muita ações, você tem um juiz só julgando. Então, 1.200 ações. 10% da população. Você entendeu? Então, é um número muito alto de ação trabalhista. E nós vamos bater a porte daqui até dezembro, 2.000 ações trabalhistas aí, tranquilamente. Tem coisa que dá para resolver sem ação trabalhista? Tem. A reforma trabalhista trouxe isso, que é a transação extrajudicial. Eu posso agora, antes, por incrível que pareça, ela não autorizava que as partes chegassem num acordo e transacionassem, levassem isso para o juiz homologar. E a reforma trabalhista autorizou. Então, inclusive, olha, eu digo, o acordo sempre é bom, né? Se você tem uma possível ação trabalhista, uma possível demanda, você poder fazer o acordo, transacionar esse acordo, é algo extraordinário para a empresa. Eu vou perder um valor financeiro? Vai, mas garanto que vai perder muito menos que você perderia com uma sentença judicial. Então, a reforma trabalhista deu essa opção das partes transacionais. E até depois, assim, no frigir dos ovos lá na frente, isso vai dando uma dor de cabeça danada, né? Nossa. Dependendo do que for o resultado da ação, não é, doutor? Horas extras, acidente de trabalho, então, Guilherme. Acidente de trabalho é o que mais dói o cofre da empresa, sabe? Se tiver perda de um membro, perda de uma mão, de um braço, às vezes perda de vida... Então, isso aí, as indenizações trabalhistas são muito altas. Então, isso aí, se a empresa não tiver um financeiro bom, ela quebra. Dependendo da ação que vier, ela fecha as portas, ela não consegue pagar. Você falava muito dessa questão da assessoria. Vocês lá do Costa e Luz têm um trabalho, então, bem sólido nesse campo, né? Na verdade... Tá de escritório novo, né? Vamos falar disso. Ainda tá novinho. A gente inaugurou um escritório novo, uma sede nova, agora em agosto do ano passado, fez um ano agora. Um ano agora, novinho. É um bebê ainda, um escritório novo. Uma sede nova, inauguramos, graças a Deus. Era uma coisa que também não passava pela minha cabeça ter uma sede nova. Eu até enxergava isso como um gasto alto e talvez uma dificuldade de retorno. Mas as coisas caminharam para isso e foi uma das melhores coisas que nós fizemos, foi construir. Dá conforto para quem é atendido e para vocês que trabalham, né? Eu imagino. E conseguimos fazer um escritório com uma qualidade muito boa, né? Um escritório bem aconchegante, bem chamativo.
E nós ficamos ali na Rio Verde por 12 anos. Vixe, é muito tempo. Para baixo. Esse casamento de vocês dois durou 12 anos já? 15 anos? Não, eu e o Luciano? É. Não, tem mais. Eu e o Luciano, nós começamos a trabalhar juntos ainda na faculdade. Nossa Senhora da Badia. Então, eu acredito que eu e o Luciano, 2008, por aí. Então, 2008 com 18 são 10, com 18, 19, 20, 22, 24, 25, Vixe 16, Maria. 17 anos. Vixe Maria. Já que tem esse casamento aí, e deu certo. Graças a Deus, A né? gente nunca tivemos problema. Eu e o Luciano nunca discutimos. Eu e o Luciano nunca tivemos problema de sentar. Você pegou esse dinheiro aqui desse processo, você pegou esse. Nós nunca tivemos esse problema nesses 16 anos. E nós estávamos. Uma relação sólida de confiança. Sólida, de confiança. Então nós estávamos ali na Rio Verde, ficamos por 12 anos. Lá o imóvel já bastante deteriorado, precisava de fazer uma reforma. Eu até propus para o dono do imóvel que nós faríamos essa reforma, porque o ponto era muito bom. O ponto era Bem localizado. Dorival de Carvalho, um ponto excelente, né? Ajudou muito a gente, isso é inevitável, inegável, na verdade. E aí depois fizemos algumas observações com o dono desse imóvel, que precisava de ser feito, nos propusemos a fazer, ele, óbvio, aceitou. Nós iríamos gastar ali, acho que na época, um orçamento de uns R$100 mil para reformar aquele imóvel. E eu pedi que o aluguel, o contrato de aluguel que era anual, fosse feito no mínimo de 10 anos, porque nós estávamos injetando um dinheiro ali. Você está investindo, né? Investindo. E ele não aceitou. O dono do imóvel não aceitou que fosse feito assim, então nós começamos a falar, então nós vamos sair daqui. E começamos a procurar. Só que, Guilherme, quando eu fui olhar preço de aluguel de imóveis maior, porque a gente tem uma equipe grande, fiquei estarrecida, 8 mil, 10 mil reais o valor de aluguel. Falei, e aí foi quando o Luciano já estava construindo lá. Aí ia ser 2 salas comerciais que ele estava fazendo para ele, para alugar. Mudou o plano todinho. E aí nós mudamos tudo, falando, então vamos, vem cá, eu vou comprar a sua parte, a gente vamos. Então aí nós fizemos uma adaptação, e aí eu vou puxar aqui para a nossa arquiteta, que foi a Luzia, a Lu, não sei se você conhece. Conheço. A Luzia, muito inteligente, conseguiu ainda. Então aquela obra já estava levantada, ela conseguiu fazer uma adaptação ali para tornar o escritório que está hoje. Está no plano de Deus, meu irmão, vai embora, né? Vai embora. E aí nós sempre trabalhamos com assessoria empresarial, desde a nossa fundação, desde quando nós começamos lá em 2010, o nosso foco sempre foi o empresarial. E isso foi, com o passar do tempo, isso foi se consolidando, à medida que nós fomos adquirindo mais experiência, mais conhecimento, mais confiança dos empresários, o escritório foi avançando no empresarial, mas esse sempre foi o nosso foco. Tem aqui, eu vi nas suas redes sociais, que você também é palestrante? Sim, é uma ideia que eu criei, veio a partir de mim ali em 2015, 16, por aí, dar essas palestras, de forma gratuita. E quais temas você aborda? Consultoria empresarial. Na verdade, ela foi mudando de lá para cá alguns temas, mas o tema hoje é como blindar a sua empresa de ação trabalhista. Então, eu vou até as empresas, levo essa palestra, onde eu vou dar dicas de como que ele vai fazer, como que essa empresa vai fazer para se blindar de ação trabalhista. Então, lá nessa palestra, eu dou dicas reais. Então, isso começou, eu sentia necessidade de fazer isso, comecei fazendo com 1, 2 e isso estourou. Né? Chapadão do Céu, Mineiros, Rio Verde, Jataí, essa região toda aqui, as associações comerciais foram me chamando para dar essa palestra e virou um boom, de forma que eu dou 2, 3 palestras todo ano, nesse sentido. Doutor, como é que está em relação, por exemplo, a essa expansão, né? Eu vejo que você tem um trabalho muito forte lá em Chapadão, até fui lá tomar café e biscoito do seu escritório, comer bolachinha Mabel, mas você não estava lá, estava em Chapadão. Como é que tem sido isso? Chapadão do Céu, eu comecei a entrar em Chapadão. Estou até com medo de você ganhar o título de Chapadão. Como é que é? Céu Chapadense. Céu Chapadense. Chapadão do Céu, uma amiga minha, a Deisiane, você conhece a Deise? A Deise é filha do Lindomar Cordeiro, Lindomar, um cartson. Tem aquela caminhonete. Sei quem que é o Lindomar. O Lindomar, filha mas do Lindomar. Mas a Deise, às vezes, eu não lembro. Mas ela está morando há muito tempo lá em Chapadão do Céu. A Deise é amiga minha, desde de infância, de escola. Então, ela já falava de Chapadão, o marido dela também mora lá. E me chamou para conhecer Chapadão e eu fui e adorei. Aliás, eu digo que eu tenho um carinho enorme com Chapadão do Céu. Eu sou apaixonado em Chapadão do Céu.
Gostei da cidade, uma estrutura, um planejamento fantástico, Chapadão. E comecei a captar alguns clientes, a prospectar alguns clientes. Quando eu assustei, eu estava advogando para o Sindicato Rural de Chapadão do Céu. Então, hoje eu advogo para o Sindicato Rural de Chapadão do Céu, advogo para vários produtores rurais lá de Chapadão, os Peixoto, que são os fundadores de Chapadão do Céu, hoje são meus clientes, os João Flores, que também é outro fundador. Então, as coisas foram fluindo naturalmente em Chapadão do Céu, de forma que hoje, toda quinta, eu estou lá. Quando é eu, é o Luciano. A gente vai revezando. Esse mês eu vou ficar fazendo o mês inteiro, provavelmente ele faz o mês que vem, mas a gente reveza. Uma semana outra nós estamos... Mas firmou, né? Firmou tanto que eu gosto de... A gente fala firmou, mas consolidou, né? Consolidou, mas eu gosto demais de Chapadão. Eu sou jataiense, amo minha cidade, nascido, criado aqui, mas Chapadão eu digo que Chapadão é minha menina dos olhos de ouro, digamos. Já que você está falando em rotina, em viagem para Chapadão toda quinta, como é que você concilia a rotina intensa da advocacia com a vida pessoal e familiar? Vamos falar de família agora. Então, Guilherme... E quantos filhos já? Eu tenho 2. O Miguel, vai fazer agora, mês que vem, faz 9 anos. A idade do meu, do Arthur. São mais ou menos da mesma idade, eu lembro mesmo. E a Ariela, que é a minha menininha, minha caçulinha, que faz 7 agora. Ela é do dia 1º de janeiro. Nasceu no dia 1º. Todo mundo comemorando o Réveillon. Você comemorou o aniversário dela? Chegada? Ela nasceu em 2019. Então, Guilherme, olha, no começo foi mais difícil, né? Primeiro você casa, você e sua esposa, depois vai vir um filho, depois os meus filhos são diferença de 2 anos, e coincidiu do nascimento da minha segunda filha, ali em 2019, eu ter esse boom no escritório, né? Que esse boom do escritório veio ali em 2018, 2019, que o escritório deu esse boom, esse aumento de clientes. Então, no começo ali, você não está preparado para isso, né? Então, no começo foi um pouco mais difícil, mas hoje eu consegui... guardar, saber dividir bem isso, sabe? Então, assim, a esposa cobra bastante, ela tem que cobrar mesmo, ainda bem que vai cobrar, certo, né? Senão você estava só no escritório 24 horas por dia. Então, nem ia dormir em casa. Não, aí você vai fazendo, você vai se organizando. Mas o principal, Guilherme, que eu consegui fazer, e acho que eu faço isso muito bem, os meus finais de semana, ninguém me tira de casa. Sábado e domingo é sagrado lá em casa, com minha esposa, com meus meninos, dificilmente... alguém me tira de casa. Até um amigo meu me chamou esse final de semana para ir acho que teve uma vaquejada. Vaquejada. Ele me chamou para ir nessa vaquejada. Falei, cara, dia de sábado, tirar eu de casa é difícil. Gosto mais de ser, muito obrigado, mas eu... Mas é bom que você, por exemplo, não tem tempo na semana, mas o final de semana você dedica para a família, né? O final de semana é sagrado. Em casa. Esse eu não abro mão dele. O que te move hoje, tanto profissionalmente como pessoalmente? Guilherme, eu digo o seguinte, eu acho que todos nós nascemos com dom, alguma coisa. Tem pessoas que às vezes ela tem uma dificuldade em enxergar esse dom dela. Às vezes ela passa a vida e não consegue nem se achar nesse dom. Por exemplo, você tem um dom da comunicação, é um dom seu. Se você faz isso de forma fácil, porque é natural seu. E tem pessoas que às vezes têm essa dificuldade, ela tem um dom, mas ela ainda não se encontrou, então ela não consegue ir bem em nada, né? Porque ela não está em algo que não faz bem. Então o que me move primeiro eu acho que eu nasci para advogar, eu tenho dom para advogar, eu nunca fui o aluno mais inteligente da sala, nunca fui, é uma turma muito grande, nós começamos 96 alunos, e eu acho que eu estava ali entre os 50, 40, então eu nunca fui um aluno CDF da turma, mas eu sempre enxerguei que eu tinha o dom de advogar. Então, quando você tem um dom, você faz isso de forma fácil, de forma suave. Então, o que me move, o que me motiva é o dom, e eu acho que eu aceitei que a minha missão, dentro daquele dom que eu tenho, que é a advocacia, é construir, através do direito, ajudar o maior número de pessoas possíveis através do direito. E eu acho que eu consigo fazer isso. Eu tenho feito isso já ao longo da minha vida, seja em que área que for, feito esse dom. Então, o que me motiva é o dom e saber entender esse dom e colocar ele em prática. Guilherme. Quando você saiu da faculdade, você devia ter 25 anos, 24 para 25 anos, é isso? 25 anos. Com 25 anos. E aí construiu uma carreira sólida no direito, né, na advocacia, né, um excelente profissional, renomado, inclusive.
que você dá de dica para quem está começando agora? A gente tem muitos jovens que estão certamente nos assistindo e vamos falar de começo de carreira. Como é que foi? O que você fala para esse povo? Nós temos uma aqui, ó. Ontem nós tivemos essa conversa, né, Yasmin? Eu dizia justamente isso para ela. A Yasmin está no sexto, Yasmin? Sexto período de direito. Ô, Guilherme, primeiro que eu acho assim, quem está fazendo direito, ele tem que entender o que ele quer. O que ele quer? Ele quer concurso público? Se ele quer concurso público, então ele tem que aí ele vai lá para mais ao juiz, promotor. Se ele quer advocacia, faça como a Yasmin fez. No meio do curso, vá para um escritório, comece a estagiar. A Yasmin, quando procurou, deixou isso bem claro, que ela queria advogar. E isso é legal, porque aí ela já faz uma faculdade totalmente diferente. Focada nisso. Focada na advocacia, começa a entender como funciona a advocacia. Então, acho que você tem que ter esse objetivo. Você vê o que você quer fazer e procurar fazer ele. Então, coincidentemente, nós conversamos justamente, ontem Yasmin conversávamos sobre isso aí, de como... Você acha que tem que ter foco, então, naquilo que a pessoa busca? Tipo isso. E às vezes o resultado, Guilherme, por exemplo, eu comecei a advogar em 2010, e eu estou te falando aqui que eu fui começar a ter um boom 8 anos depois. Você foi colher aquilo que você plantou. Há 8 anos depois, a partir de 2018. Mas eu comecei lá em 2010. Então, assim, persistência, né? E eu falo assim, e o advogado... Eu acho que ele é bem igual a um técnico de futebol. Se ele não está dando resultado, o que o time faz? Manda o técnico embora e contrata outro. E o advogado é a mesma coisa. O advogado vive de resultado. O advogado tem que dar resultado. Ele precisa de dar resultado para o cliente dele. Então, para ele dar resultado, ele tem que estudar. Ele tem que conhecer da área que ele está atuando. E, ao mesmo tempo, o advogado não pode ser covarde. Eu de covarde não é sair brigando nos tapas, xingando, ofendendo o juiz, ofendendo o servidor público, não. Covarde de enfrentar. Agora mesmo, olha que fato interessante. Aquele advogado, Jeffrey, o nome dele, mas eu não me recordo para quem que ele advoga nessa trama golpista que está tendo. Ele teve uma decisão do ministro Alexandre de Moraes constituindo ele do processo e ele brigou, foi lá, brigou, teve coragem, não foi covarde e conseguiu reverter essa decisão. Então, eu estou usando esse exemplo, assim, quando eu falo que o advogado não pode ser covarde, é no sentido de não se curvar quando ele vê uma injustiça. É a obrigação dele dar esse direito. Então, ele tem que ser firme ali, não se curvar, ir até onde pode ir, denunciar o que tem que ser denunciado, mas fazer o trabalho dele, né? Tem uma frase de Sobral Pinto que fala que advocacia não é profissão de covarde, e não é mesmo, né? Tem que ter coragem. Tem que ter coragem, não tem jeito, você tem que ter coragem, você está fazendo uma audiência, você tem que defender seu cliente. Então, você, dentro do respeito, não estou dizendo aqui para a gente sair quebrando o pau também, isso não. Mas dentro, então assim, se ele for, se eu falar isso, o juiz não vai gostar, se eu tomar esse tipo de posição, não, cara, você está advogando, seu cliente quer resultado, você tem que dar o resultado para ele. Isso aí é uma coisa que eu não abro mão. Você falou dessa caminhada de 8 anos até o boom do escritório, vamos usar essa palavra que você usou. Como é que empreende na advocacia? Como empreender? Ser um empreendedor na advocacia? Porque você cuida de muitos empreendedores, mas como ser um empreendedor na advocacia? Então, Guilherme, eu acho que foi uma dificuldade que eu tive bastante no começo da advocacia, porque a advocacia, ela é assim, ela é volátil, né? Você ganha um dinheiro hoje, saiu o alvará, saiu aquele processo, você pegou lá uma grana. Aí você fica 3 meses sem sair nada. Então, e eu falo que não tem na faculdade nenhum curso financeiro. Deveria ter um período da faculdade... Dentro do curso de vocês. Que ensinasse finanças, que ensinasse o advogado a ser administrador. Porque o aluno de direito... Ele fica 5 anos, e a gente está aí no 6º período, ela vai confirmar, ele não tem nenhuma matéria que ensina para ele, como que você vai administrar o seu escritório, como é que você vai administrar a sua parte financeira, não tem. Então, você vai aprendendo isso na prática. Infelizmente, tem profissionais, advogados, que até hoje não aprenderam. Eu, graças a Deus, no começo eu tive uma certa dificuldade, soube aprender. Então, eu acho que é aquela economia, Guilherme, aquela direito de economia que aplica, que meu avô já ensinava. Você não pode nunca gastar mais do que você arrecada, né? Então, primeiro, você vai controlando essa parte financeira. E segundo, você vai criando métodos. Eu criei palestra, páginas, para ir mostrando para aquele foco que você tem de cliente, que você está ali no mercado,
né, que você está ali, e o segundo é dar o resultado. Quando você tiver a oportunidade de ter aquele cliente, você tem que dar resultado. E para você dar resultado, você tem que estudar. A advocacia é uma profissão, eu digo com todo respeito, eu tenho amigo médico, inclusive o Dr. Alisson, pediatra, até mandar um abraço para ele, eu tenho amigo médico, amigo íntimo lá de dentro de casa. Mas eu digo, a profissão de medicina, por exemplo, comparando com o direito, o corpo humano não mudou. O coração está ali, do lado esquerdo, e sempre vai estar. Né? Você tem os rins, o fígado, tudo. Então, as doenças, às vezes você pode ter, quando nós tivemos a Covid, alguns picos de doenças, mas basicamente o corpo humano não muda. Agora, no direito, não. O direito ele está em mudança, ele está... Você vê, nós temos uma Constituição de 88, que é uma Constituição recente, toda hora nós estamos falando. Nós não prestamos atenção nisso. Vai fazer uma emenda à Constituição. O que é emenda? É mudar a Constituição. Vive emendando, né? Então, toda hora você tem, voltou a botar aquela emenda à Constituição. O que é isso? Mudando a Constituição. Então, nós temos uma lei que está em movimento. E se o advogado não estudar, ele não se preparar, ele tem tudo para não fazer sucesso. Tiago, para os empresários, qual que é o principal recado sobre gestão trabalhista nesse mundo atual? Guilherme, é se preparar. Eu digo uma coisa. Só para fazer um parênteses aqui, mas se preparar para quê? Para ter a sua empresa. Porque sabe o que acontece no Brasil? Você vai concordar comigo e quem está nos assistindo também. É assim, eu começo hoje vendendo brigadeiro, de porta em porta, esse negócio vai aumentando, dali a pouco eu pego a minha prima, ponho ela para me ajudar a fazer o brigadeiro, já pego outro, vai aumentando. Quando eu assusto, eu virei um empreendedor. Uhum. Eu estou usando o brigadeiro de exemplo, eu tenho uma fábrica de brigadeiro, com 3, 4 pessoas trabalhando, mas eu não me preparei para ser empresário. Eu não sei o que paga de tributo, eu não sei qual o direito dessas pessoas que estão trabalhando comigo. Interessante. Eu vou levando. Então, assim, aí eu só vou constituir, eu vou tornar esse empreendimento meu uma pessoa jurídica, muito provavelmente quando eu tenho uma ação trabalhista ou quando eu tenho uma fiscalização da Receita Federal, da Prefeitura, do Estado, da Receita Estadual. Aí eu vou procurar profissionalizar o meu negócio. Então, quando eu te digo preparar, eu estou com o negócio, esse negócio começou amador, ele está fluindo, peraí, deixa eu procurar um contato. Geralmente quem nasce grande já tem tudo isso preparado, já né? tem preparado. Mas ninguém fala isso, igual você falou, ninguém tem uma escola, fala assim, vamos fazer uma escola de empreendedorismo. Não tem. Você tem, o Senac, claro, mas você não estuda isso lá no ensino médio, não tem uma matéria te ensinando a ser empreendedor. Aí é um problema cultural. Porque vamos lá de novo de política. Porque você cresce achando que ser empreendedor é ser sugador, é ser o malvadão, né? Que é aquele que vai sugar o empregado, é aquele que vai sonegar imposto. É a cultura nossa. E eu digo assim, Guilherme, você já parou para pensar quantas mentes brilhantes o Brasil perde por falta de incentivar um empreendedor? Você tem mentes brilhantes, cara que tem uma inteligência que hoje está no concurso público. Nada contra concurso público, mas está lá. Ele usou aquela mente dele para passar num concurso público. E ele poderia ser hoje um cientista, um engenheiro, está na iniciativa privada, trabalhando, gerando emprego, desenvolvendo o país. Então, nós perdemos mentes brilhantes hoje por falta de ter uma política que ensine a ser empreendedor. Nós não somos incentivados a ser empreendedor. E aí o povo vai aprender na raça, né? Aí o resultado dessa questão da ação trabalhista é disso, né, doutor? Então nós somos incentivados a ser empregados, mas não empreendedor. E aí quando eu me torno empreendedor, por acaso o destino, e aí eu vou concordar com você, aquele que já está numa empresa, que já herdou, aquele tudo bem. Mas esse que está começando, que vai lá, monta o microempreendedor, salão, começa lá com a manicure, de repente ele já tem 2, 3 pessoas trabalhando, 4. Essa pessoa ela não foi preparada para ser empreendedor. E aí vem o problema, vem a ação trabalhista, vem os outros problemas. Então eu digo que o primeiro passo é se preparar. Né? O meu negócio está crescendo, deixa eu entender como que ele funciona. Essa semana um pessoal de um restaurante, de uma choperia, próximo ao shopping ali, são um casal. As duas me procuraram dizendo o seguinte, olha, nós temos um negócio e nosso negócio está crescendo e nós queremos entender de direito de trabalho. Interessante, né? Olha que legal. Nós precisamos entender, porque nós estamos lá, nós tínhamos 2 funcionários, agora nós temos 10. Vixe, aumentou rápido. E assim, em 4 meses, nós queremos entender.
Para quê? Para que nós não possamos ter... E essa dinâmica, você precisa caminhar junto, né, doutor? Justamente. Não adianta nada você fazer bem feita a parte contábil, por exemplo, da empresa, mas não passar pela questão trabalhista, né? Trabalhista, civil, né? Então, contratos. Então, ela me procurou dizendo assim, nós precisamos entender. Nós queremos ver com o senhor, nós ficamos sabendo que o senhor é palestrante, nós queremos que o senhor dê uma aula para nós. Eu acho que eu até agendei para essa semana lá. Acho que está para quinta-feira, elas vão lá, eu vou dar uma palestrinha para elas lá no meu escritório sobre direito de trabalho. Então, olha que legal. E elas, o que é a ideia delas? E em momento algum elas me procuraram assim, nós queremos que o senhor ensine uma malandragem para nós aqui, para passar. Não, eu quero entender o que o meu empregado tem direito, como que o senhor olha, faz um diagnóstico na minha empresa, o que é o direito deles, para a gente não ter problema no futuro. Então, elas estão se preparando. Muito provavelmente, essas duas serão sólidas no negócio delas. Será um negócio sólido, porque elas estão procurando... Planejando, sendo empreendedora. A reforma lá de 2017 ainda tem muitas dúvidas? Deixa as pessoas com dúvida, o empreendedor, o empresário com dúvida, doutor, ou não? Como que é? A reforma trabalhista, a última, 2017, né? Foi. Ela entrou em vigor, salvo engano, em 16, 17. 2017. Ela entrou em vigor e foi feito em 16 e entrou em 17, né? Olha, eu acho que agora ela começou... O problema é que, assim... Tudo aquilo que foi avançado, nós estamos retroagindo, nós estamos voltando. Então, isso gera... Sério? Insegurança jurídica. É uma confusão. Então, por exemplo, olha o problema que nós estamos tendo hoje. Com a reforma trabalhista, os descontos compulsórios dos sindicatos foram suspensos. Só poderia fazer se o empregado concordasse. Aí entrar na justiça. Aí o STF veio e falou que criou uma regra que algumas contribuições, a confederativa pode ser feita. Então, aí, o que o empregador fez? Ele aprendeu a não descontar. E aí eu jogo aqui, até teve um sindicato que ingressou com várias ações agora, e as empresas que eu advogo, eu fiz a resposta, e até na resposta eu falo para esse sindicato o seguinte, faltou comunicação do sindicato, porque o empregado não quer que desconta. Ele não quer. Mas ele não quer porque ele não sabe o que o sindicato faz por ele. Qual a comunicação desse sindicato com ele? O que esse sindicato mostrou para esse empregado que ele tem feito? Nada. Não tem comunicação. Então, assim, aqui, quando começou-se a entender a reforma trabalhista, nós começamos a passar por um processo de retroagir. Então, isso gerou uma confusão na cabeça. Hoje ela não sabe o que ela faz, ela está pedindo. O empregador não sabe o que faz. O próprio empregado, ele não quer o desconto sindical, mas ele não quer porque ele não entende. E, às vezes, o sindicato tem benefício. Eu trabalhei no sindicato, como eu te disse no início da nossa conversa, e, assim, pagava o mínimo R$200, naquela época maior do que o mínimo do governo, quebra de caixa, salubridade maior do que... Então, assim, vários benefícios que o sindicato dava. E esse sindicato tinha uma preocupação de passar isso. Ele se reunia com os empregados, não no intuito de incentivar eles aí contra o empregador, mas de passar, você tem esse benefício direito, aqui. Mostrando os direitos. Dizendo assim, você está vendo seu salário? Você parou para pensar que você ganha R$200 a mais que o mínimo do... é mesmo, eu nunca parei para pensar. E você sabe por quê? Porque a convenção coletiva garante isso, porque o sindicato garantiu isso. Entendi. Então, acho que essa ausência de comunicação dos sindicatos, mais essas alterações, essas leis que começaram a retroagir, isso gerou uma confusão hoje que está todo mundo em dúvida. Ninguém sabe o que faz. E essa insegurança jurídica, né? Que nós temos agora... Traz insegurança jurídica, né? Não, traz. Nós temos agora, por exemplo, o STF mandou suspender, a decisão do ministro Gilmar Mendes, todas as decisões, todas as ações no Brasil que discutem pejotização, que é quando eu contrato a pessoa pelo CNPJ, para ela não ser empregada. Está suspenso. Então, nós temos, nesse momento, todas... E aí, o que vai acontecer? O que o STF vai decidir? E também não tem regra para isso, né? Porque, por exemplo, a gente vê aí que... Eu já trabalhei em empresa nesse sistema aqui. Sim. Como prestador de serviço. E aí, você era prestador? Será? Ou você era empregado? Você entendeu? Porque tinha regra, tinha horário. Tinha horário. Você tinha que entregar o produto, na verdade. Assim, em tese, você olha de fora como prestador de serviço, tinha que entregar o produto. Mas você tem regra, tem tudo, né? Então, aí... Talvez se faça, precisa da regulamentação desse tipo de... Ou não? Muito mais do que isso, Guilherme. Sabe o que é o problema? O alto custo tributário. Então, eu digo assim, o sistema tributário brasileiro, hoje, ele incentiva o CPF a sonegar imposto, ele incentiva o CNPJ a sonegar imposto, ele incentiva o próprio empregador e o próprio empregado a burlar o sistema trabalhista e flexibilizar algumas coisas para sair de tributo. Então, assim, nós tributamos.
Em momento algum, o governo fala assim, não, eu vou cortar a despesa. Não, eu vou aumentar a despesa, eu vou aumentar a despesa e eu vou aumentando tributo. E cada vez mais vai colocar nas costas de quem trabalha. De quem trabalha, de quem produz. Então, assim, se você chega para o empregado e fala, ó, eu vou te pagar, seu salário é R$5.000. Eu vou te pagar os 5 mil no contra-cheque. Falo porque eu tenho experiência. Eu advogo para 36 empresas hoje. Eu sei o que eu estou te falando, Guilherme. O empregado vai dizer assim, eu não quero. Porque se eu receber 5 mil, vai aumentar o meu desconto do INSS, vai aumentar o meu imposto, que eu vou ter que pagar imposto de renda. Agora está se discutindo no Congresso essa desoneração, mas até então 5 mil eu vou ter ainda imposto de renda. E eu vou perder o meu PIS. Porque o PIS é só para quem ganha até 1,5 salário. Aí o que ele pensa? Eu vou perder o meu PIS. Aí ele fala para o empregador assim, não, paga só 1,5 na minha folha e me paga o resto por fora. Ou seja, para o empregado é um negoção, porque a carga tributária dele também vai baixar se ele pagar esse valor por fora, e o empregado também. Porque ele vai ter. Então, assim, o sistema tributário brasileiro, ele faz isso. Vamos falar de tendência. Qual que é a tendência que você enxerga nas relações de trabalho no Brasil? Guilherme, você acha que vai aumentar o tal do teletrabalho? A gente vai ter mais isso? Ou não? Já não. Voltou para estaca zero? Eu acho que o 5x2, desculpa, passa. Está se discutindo essa jornada 5x2, eu acho que ela passa. E aí, é mais uma questão industrial, né? Não, tudo. Porque hoje nós temos legalizado a jornada 6x1. Trabalha 6 dias e folga 1. O povo vai de segunda a sábado, né? Isso mesmo. É 44 horas. Então, de segunda a sábado até meio-dia, porque aí você fica 40 de segunda a sexta e mais 4 no sábado. A inteira. Então não vai ter a inteira. Não. Nós vamos passar oficialmente por 5x2. Isso aí eu não tenho dúvida, isso passa. Passa mesmo, já está consolidado. 5x2, então cada 5 de trabalho, então 2 de folga. Eu acho que o 5x2 está... E o governo, isso é pauta de governo, né? O governo é defendido isso mesmo. E passa porque isso dá volta, ano que vem é ano eleitoral. Então esse ano passa. Isso passa, na minha opinião, passa, a jornada 5x2 passa. Mas eu vejo uma coisa, Guilherme, que acho que poucos profissionais têm observado isso, com exceção aos psicólogos. Nós vamos ter, se fosse eu apostar, respondendo a sua pergunta, eu apostaria que nos próximos 3, 4 anos nós vamos ter uma chuva de ações que envolva questões psicológicas, que eu chamo de psicossocial. Eu acho que essas ações trabalhistas, como nós estamos vendo hoje, salubridade, dano moral, horas extras, essas ações tendem a entrar numa estabilidade e nós vamos aumentar as indenizações desses abalos emocionais. O que é isso? Exigência de metas. Então, você tem uma sobrecarga de metas para o empregado cumprir todo mês aumentando. E o cara está cheio de problema pessoal na casa dele e tem que ralar dobrado para conseguir. Então, isso é uma coisa que vai começar a ser discutida na Justiça do Trabalho. E eu apostaria que nos 3, 4 anos, os maiores números de ações trabalhistas vão se envolver nisso. Questão psicológica. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Assédio sexual. Assédio moral. Né? Assédio sexual e aí nós usamos isso de um jeito bem engraçado, né? Que assédio sexual... o fulano ali na rua me assediou. O assédio sexual tem que ser de superior hierárquico, só se dá no ambiente de trabalho. Nós banalizamos isso. Mas só se configura assédio sexual no ambiente de trabalho. Superior hierárquico, usando da superioridade dele do cargo, usa essa superioridade para obter vantagem sexual com alguém de cargo mais baixo. Então tem que ter um superior hierárquico, quem manda e quem obedece. E o uso desse cargo para poder obter vantagem sexual. Isso é assédio sexual. E é uma prova muito difícil, porque geralmente esse assédio sexual ele é escondido. É só entre as duas partes, o assediando e o assediado. E já há um protocolo de 2024 do CNJ que fala que quando tiver essas ações, eles chamam de protocolo de gênero, a Justiça do Trabalho deve flexibilizar, não só a Justiça do Trabalho, toda a Justiça, mas trazendo para do trabalho, flexibilizar a ponto de qualquer indício de prova, uma mensagem. Então, uma mensagem, uma piscadinha, alguma coisa, 10 horas da noite, pronto. Então, você configurou ali e essa prova facilitou para o assédio sexual. Essas ações vão ter muitas, já está tendo. Assédio moral. Burnout, que é então, assédio moral. Olha, assédio moral é aquela pressão do empregador, aquele maltrato, aquela falta de educação. Essas coisas vão começar a tomar conta da justiça. Você matou. Potencializar e vai ser o que nós vamos mais ter nos próximos anos. Mas por quê? Porque acontece muito ou porque... como é que a gente pode responder isso? Então, primeiro porque
eu acho que nós estamos passando num processo da sociedade, talvez eu possa até ser criticado pelo que eu vou falar, e aí eu respeito opiniões diversas, é a minha opinião. Nós estamos passando por eu não sei nem qual a palavra, mas uma não sei se existe essa dramatização, palavra. Dramatização, a sentimentalização. Mimização. Pode ser muito grande. Né? Então, a primeira coisa, isso é público e notório, respeito a opiniões divergentes. Mas nós estamos passando... Mas é uma grande vitimização, seria. Todo mundo é vítima, todo mundo é coitadinho. Tudo tipo me isso. ofende, né? Então, primeiro porque eu acho que isso veio para ficar, isso é da sociedade, essa sociedade mais moderna, isso é dessa geração que está entrando no mercado de trabalho, que nasceu em 99, 2000 para cá. Acho que isso veio para ficar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, de fato, é algo que as empresas nunca pararam para pensar, é algo que nunca se discutiu. Então, você tem assédio sexual, sim. Você acha que dá para a empresa, moral, por exemplo, antecipar e aí começar a discutir, ter psicólogo dentro? Está vendo a importância de uma consultoria nesse aspecto? Por exemplo, você vai antever esse problema. Inclusive, ou estou errado? Não, você está certo isso. Inclusive, todas as empresas que eu advogo, já fiz um documento recomendando que se tenha um psicólogo e que se abra um canal de comunicação com os empregados. Guilherme, é fantástico. Todas as empresas que eu fiz isso e que adotaram, você chega lá todo mês nós criamos uma urninha lá no refeitório, você tira 4, 5 observações. Então, assim, nós começamos a descobrir coisas que, olha, que são, assim, chocantes, que a empresa não tinha conhecimento. Nós descobrimos esses dias que tinha uma empresa que eu advogo, tinha um problema de os empregados se encontravam secretamente no lugar ali, e nós só descobrimos isso com essa caixa de denúncia. A empresa mesmo, os diretores da empresa não tinham esse conhecimento, nós só descobrimos depois. E gestores, né? Então a empresa tem um gerente, e esse gerente, de certa forma, às vezes, de forma escondida, assedia moralmente o empregado. Se você não fizer isso, você acha que eu chegar lá, eu não te mando embora? E a empresa, às vezes ela não tinha conhecimento disso. Então, olha o tanto de coisa que nós já começamos a descobrir e avançar, apenas dando uma abertura de um canal de comunicação. Então, assim, é uma coisa que eu já recomendei para todas as empresas que eu advogo. Quero aproveitar aqui a prosa e agradecer a melhor internet do Brasil. Eu estou usando a Alrede e a velocidade da Alrede é impressionante, não cai nunca. E tem um outro detalhe, com a Alrede, agora os combos, eles vêm já prontinhos para você ter a Globoplay, Disney Plus. É só fazer lá a adesão do combo certo com os aplicativos que você quer, e aí você vai curtir muito mais TV, muito mais streaming, muito mais celular com os planos da Alrede. Um grande abraço a toda a equipe Alrede. Se você não tem, troca a internet lenda da sua casa por uma internet Alrede. Meus agradecimentos a Blitz Boutique. Obrigado, Beto. Obrigado a toda a equipe da Blitz. Obrigado pelo carinho sempre e, claro, pela audiência. O Beto, agora que está mais tranquilo, nós vamos recebê-lo em breve para contar um pouco da história histórica da Blitz. Ficou redundante, mas é bem histórica mesmo a história da Blitz. E quero agradecer ao Coliseu Pizzaria. Todos os seus momentos combinam com a melhor pizza da cidade. E no Coliseu você tem certeza que vai levar para casa aquela pizza com aquele queijo derretendo, sabe? Pois é, no Coliseu é a melhor pizza da cidade. Então, aproveita logo, criatura, e corre para o Coliseu e pede a sua pizza e aproveita com a família toda. Ainda a gente está na Semana das Crianças, ainda pode. Então, aproveita, pede aquela pizza com a borda recheada que você não vai errar na pedida. Já comeu no Coliseu, doutor? Quem tem filhos que não vai na Coliseu? Não, e outra coisa, aquela brinquedoteca fantástica que tem lá. Ajuda, né? A gente consegue comer tranquilo, sossegado. Brincar, a qualidade da pizza é muito boa, né? Eu costumo pedir com borda de chocolate. Menina adora. Agridoce, não precisa nem comprar outra pizza. Você já gasta lá e já compra a de sal para a família e a borda para a criançada, não é isso? Isso mesmo. Eu queria aproveitar para te agradecer. Eu acho que foi muito bom ter você aqui comigo. Obrigado primeiro por ter aceitado o convite. Você é um cara que mora no meu coração, não paga aluguel. E eu quero te desejar todo sucesso do mundo. E antes de despedir, eu queria que você deixasse a sua mensagem e deixasse também as suas redes sociais para o povo te seguir lá. Guilherme, eu quero agradecer, eu que agradeço o convite. É uma honra estar participando aqui com você. E a recíproca é verdadeira, eu também te admiro muito, né? Esse dia meu pai falou assim,
eu conheço o Guilherme, você conhece meu pai, o C. Pereira? Conheço demais. Eu via no supermercado, eu lembro do Guilherme pequenininho, aquele menino, Sempre, cara, sempre quando eu vejo ele, eu brinco muito com ele. Ele ainda era polícia quando eu era da televisão. Tá vendo? Tô antigo, gente. Mas eu comecei na televisão com 17 anos. É, e meu pai gosta muito de você. Eu também gosto muito dele. Manda um abraço pra ele. Ele ainda... C. Pereira. C. Pereira, ele ainda falou de você. Ele já deu entrevista pra mim, várias vezes. Pois é. Aí teve uma época que ele ficou no Copom. Ficou. Ligava, falou, aconteceu um negócio ali. Ele era muito solícito. Ele ficou, a parte final da carreira dele. Exato. Tá bem que eu lembro? Ele já estava no Então, manda um abraço ao seu pai, pra família aí toda. Um abraço para todo mundo. Então, Guilherme. Manda um abraço à esposa, pros filhos, pelo amor de Deus, não faz isso não. Pro Miguel, para Ariela, né, meus amores, beijo. Então, Guilherme, é uma honra estar aqui, uma satisfação muito boa, muito grande, poder falar direito do trabalho. Tenho só a agradecer. A mensagem que eu quero deixar aqui hoje é de muita calma, de muita tranquilidade para o empregador, né, para o empresário. São momentos difíceis, né, mas é nesses momentos difíceis que nós somos obrigados a nos recriar, a nos reinventar. Então, que aproveite esse momento, que se reinvente, que se recrie. O Brasil é assim. Eu disse a semana passada para um cliente meu, eu falei, quando é que nós tivemos segurança jurídica? Verdade. E quando é que nós tivemos paz política nesse país? Nunca. Né? Você tem um país que de 88 para cá, uma Constituição nova, já teve 2 presidentes impeachmentados. E sempre você fala impeachment, sempre... Então, assim, o Brasil nunca foi um país, como diz o outro, para amadores. Né? Você tem que estar se reinventando, se recriando, independente de quem é o governo, independente de quem está à frente. Então, eu quero deixar essa mensagem de coragem, de perseverança. Acho que esses momentos são feitos para isso, mas tudo passa. Né? E que outra coisa, o bem sempre prospera, o bem sempre vence o mal. O mal pode até em algum momento parecer vencer, mas sempre ele perde. Né? Sempre foi assim e sempre continuará sendo. O bem sempre vence o mal. Então, que não vamos desistir, que isso vai prosperar, isso vai passar e nós vamos todos crescer, Guilherme. Até esperança, né? Esperança. Tem que ter esperança. Isso aí. Obrigado, meu irmão, pela participação com a gente. Um grande abraço no coração de todo mundo. Eu volto amanhã, porque amanhã tem prosa de novo. Tchau. Até mais.